Bom, a gente já vinha já há um certo tempo pensando em já fazer uma transmissão aqui, né, com alguns assuntos. Então, essa aqui é só a primeira, né, que a gente vai fazer. A gente vai fazer outras também, com outros assuntos. E a gente tem visto aí que hoje, no mercado, uma tendência, né, a você ter sistemas fotovoltaicos aí sendo instalados, né, na intenção de economia da conta de energia, na intenção de que o cliente venha baixar a sua conta. Porém, a gente sempre se depara lá com aquele cliente que, vez ou outra, ele quer não só economia, ele também está querendo uma autonomia, né? Ele quer que o sistema fique em funcionamento no momento aí de uma queda de energia. E para isso, então, seria o sistema híbrido, para poder atender essa demanda hoje tão crescente, é o sistema híbrido. E você deve estar acompanhando aí a questão aí das baterias novas, né? Já começou a sair aí bastante notícia sobre essa bateria. A gente tinha notícias só que existia uma bateria que você ia conseguir armazenar energia. E o principal de tudo é carregar num tempo muito rápido, o que hoje as baterias não conseguem, né? Você tem ainda um tempo de recarga aí, de certa forma, longo. Você tem que ter um sistema com um carregador bem potente para conseguir subir uma bateria, e ela também não aceita uma carga aí muito rápida, só pode danificar a bateria. Então, nesse intuito, a gente preparou aqui uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês. E aí a gente começa, então, falando aqui um pouco sobre esse sistema híbrido, e mais para frente a gente abre aí, se quem tiver alguma pergunta, pode fazer seus questionamentos, suas perguntas, que a gente vai respondendo aqui ao longo da apresentação, tá? Eu já cortei aqui. Então, vamos começar aqui. Queria começar a falar aqui um pouco do off-grid primeiro. O que é esse sistema off-grid? É aquele sistema que você tem módulos fotovoltaicos, tem as baterias, então seu sistema vai receber energia do sol através dos módulos e vai carregar um banco de baterias. E aí vai ter todo o sistema de recarga dessas baterias. O armazenamento, então, vai ser feito nessa bateria, nesse banco de baterias, para que depois a gente possa consumir essa energia. Exemplo, a gente está agora com sol, o sistema está carregando, e quando começar a tarde, aí, à noite, né? Começar a noite, a gente começa a consumir essa energia desse sistema off-grid. Quais são as vantagens? Você não está conectado na rede da distribuidora, então você está totalmente separado da rede da distribuidora. E te dá uma autonomia, né? Vai te dar uma autonomia por um certo período de tempo. 10 horas, 12 horas, um dia, 2 dias. Tudo vai depender desse quantitativo de baterias e também dos módulos, da quantitativo de módulos, para conseguir carregar essas baterias em um tempo hábil. Digamos que a gente faça isso todos os dias. Carrega durante o dia, consome durante a noite. Exemplo aí, aquele sistema de rodovia, né, onde você tem lá uma luminária, carrega a bateria de dia para poder ter o consumo à noite. A grande vantagem é o quê? Desconectado da rede. Essa é uma vantagem. Quais são as desvantagens? Você tem que ter uma quantidade de módulos de bateria que tem que suprir 100% as cargas. Então, muito se fala hoje, eu quero ficar autônomo da distribuidora, eu quero ficar separado da distribuidora. Então, você tem que ter um sistema capaz de captar toda a energia que você vai consumir. E é bem difícil hoje isso, porque a gente tem, normalmente em casa, alguns equipamentos que exigem um certo nível de potência, como ar-condicionado, né, principalmente.
máquina de lavar, motores, tudo isso tem um consumo, exige uma potência mais alta e, dependendo do seu ciclo de uso, isso vai demandar, então, uma quantidade de baterias muito grande, porque, imagina, você tem que armazenar durante o dia para consumir à noite ou consumir naqueles dias onde a gente não tem lá uma oferta de sol muito grande, né? Você vê que a gente saiu aqui no Rio, pelo menos, a gente saiu aí bem aí, acho que uns 5 dias, né? De frente fria. Então, imagina aí, 5 dias de frente fria. Eu teria que ter uma capacidade de bateria suficiente para poder armazenar toda essa energia. Já pensou? Então, se torna um pouco inviável, né? Pelo custo, tá? Pelo custo que você vai ter que demandar de baterias. Se a gente fizer essa comparação, é como se fosse aí ficar 5 dias sem água. Então, tem que ter uma caixa d'água suficientemente grande para suportar esses 5 dias de falta de água. Qual é a outra desvantagem? Não tem conexão à rede. Então, a gente está falando de quê? Do sistema off-grid, tá? Para a gente chegar lá no híbrido. Qual outra desvantagem? Não tem conexão à rede. Então, ou seja, eu não tenho recurso de pegar a rede da distribuidora no momento que eu precisar. E a outra desvantagem é que ele não exporta o excedente de energia para a distribuidora. Ou seja, eu não consigo fazer parte da geração distribuída, que é injetar o quilowatt-hora e receber crédito. Bom, mediante isso aí que a gente viu, né, essas duas qualidades aí do sistema off-grid, tanto as vantagens quanto as desvantagens, a ideia aqui não é que a gente não vai usar nenhum nem outro, não, tá? Porque assim, o off-grid ele é muito bem-vindo em muitos sistemas, então não é pior ou melhor, a gente tem que estar sempre olhando o que vai se enquadrar melhor para o nosso cliente. Tá? Se o cliente está lá num local lá rural, onde não tem uma entrada de rede, não tem jeito, né? Vai ter que ser um sistema off-grid. Mas, num sistema on-grid, o que seria, então, de diferente desse off-grid? Eu tenho lá os meus módulos fotovoltaicos conectados a um inversor. Esse inversor ele pode automaticamente gerar uma energia que o próprio estabelecimento, lá, a casa, lá vai consumir. Então, eu vou ter aí um alto consumo. Se a casa está tendo um consumo muito grande, pode ser que ele consuma toda a energia que o meu sistema está gerando. É uma vantagem, né? Porque aí se eu estou consumindo o meu sistema fotovoltaico, eu estou deixando de consumir da rede da distribuidora. Isso é bom. E o que vai me dar isso de vantagem? No momento em que eu tenha a minha carga, né, a casa lá, consumindo menos, essa energia é exportada para a rede. E aí eu vou ter uma injeção em quilowatt-hora que vai me dar, no final do mês, no fechamento da conta, eu vou ter créditos em quilowatt-hora, que é o sistema de geração distribuída, né, que a gente já trabalha hoje, já utiliza. Bom, no sistema híbrido, no sistema on-grid, no normal, quando eu tenho lá uma queda da energia da distribuidora, o meu sistema ele se protege, ele entra numa proteção chamada anti-ilhamento. Então, quem tem um sistema on-grid e sofre lá uma queda de energia, seja por um problema na rede, ou seja por uma manutenção, ele vai ter o sistema ali pronto para produzir, mas não vai estar produzindo porque o inversor vai se proteger, vai proteger, na verdade, a rede, deixar de injetar essa energia na rede, para que não haja lá um escoamento dessa energia para a rede. A rede, de repente, foi desligada propositalmente, essa energia passa pelo transformador e gera uma média tensão ou alta tensão e pode causar um acidente na rede externa, né? Então, observando por esse lado, isso é uma vantagem no sentido de segurança, mas é uma desvantagem no sentido de que eu tenho um sistema pronto para produzir e ele não pode produzir, porque no equipamento tem uma segurança lá que não permite eu injetar essa energia na rede. Bom, já no sistema, então, on-grid, em que eu tenho, que fique à noite, por exemplo, então, que eu não tenho módulos, toda a energia vai ser consumida da rede da distribuidora. Então, por exemplo, aí à noite vai acontecer esse processo aqui.
o inversor vai se desligar, o inversor fica desligado à noite. E até a gente que acha que o inversor está com defeito, quando vai olhar o inversor à noite está desligado, o painel desliga, né? E, na verdade, não é um defeito, ele é uma característica dele, para ele evitar ficar consumindo, ele se desliga. Então, vai acontecer isso à noite. A rede vai suprir totalmente a minha carga. E aí, agora, a gente entra aqui realmente para falar do híbrido, né? O que tem de diferente do sistema híbrido para o que a gente viu agora, que é o off e que é o on. É justamente uma união dos dois, é uma mesclagem que a gente tem dos dois tipos de sistemas. E vem realmente numa hora bem propícia para a gente, esse tipo de sistema, porque ele vai, vocês vão ver aqui que tem realmente algumas funções aqui muito interessantes para agregar a energia solar fotovoltaica. Vamos lá aqui no primeiro caso, então, onde a gente tem o sistema produzindo, a gente coloca aqui que ele está produzindo 120% de energia, ou seja, o painel está produzindo 120%. O que seria esse 20% a mais, né? Já que o sistema é 100%? Esse 20% é o que a gente coloca acima, chamado de overload, a gente coloca um valor acima de módulo para que chegue no inversor realmente uma potência a mais de módulo e também, se houver perda, essa perda é suprida porque eu coloquei um pouco a mais de potência de módulo, quilowatt-pico acima. O híbrido, então, o que ele vai fazer? Ele vai carregar a bateria, ele vai pegar 20% dessa energia, vai carregar a bateria e vai pegar 100% de energia, vai jogar para a carga. É óbvio aqui que a gente está colocando, então, os casos extremos, né? Que seria a bateria está totalmente descarregada e a carga está precisando de 100%. 100% de energia para funcionar. Então, por exemplo, um equipamento desse de 5.000 watts, estaria jogando para carga agora, carga dedicada aqui, no caso a casa, 5.000 watts. E a bateria está precisando recarregar. Então, eu estou autossuficiente, eu não estou dependente da rede elétrica. Então, a rede elétrica está presente, ela está ligada no meu inversor. Porém, eu não estou precisando utilizar porque os meus módulos aqui estão suprindo plenamente, tanto o carregamento de bateria quanto as cargas. Detalhe, se o sistema que está suprindo, né, 20% para a bateria e 100% a carga, significa que a carga dedicada, ou seja, os equipamentos que estão dentro da casa, não competem com o carregamento de bateria. Então, tem circuitos separados, um para alimentar as cargas dentro da casa e outro para carregar a bateria. Até tem uma certa confusão com isso, que a gente usa a mesma palavra, né? Carga de bateria e carga, que seria o consumo, né? Então, se a gente fosse falar aqui um pouco diferente, seria o consumo, que é a carga dedicada, e a carga das baterias. Então, esse é o primeiro caso. Um exemplo aqui, um equipamento de 8.000 watts, né? 8 kW. Ele está lá, então, recebendo 9,6 kW-pico de módulo. A bateria, que a gente está indicando que a bateria já está carregada, então ela está só recebendo ali um pouquinho de tensão e corrente para manter em flutuação. Então, a bateria, depois que ela atinge um nível, ela fica carregada, mas tem que ficar lá flutuando. A carga dedicada, então, está consumindo 2 kW e está sobrando 6 kW que o meu inversor híbrido ele vai começar a injetar na rede, está injetando na rede. Então, nesse caso aqui, eu tenho todo o meu sistema funcionando pela energia solar, alimentando as cargas e ainda assim fazendo uma exportação para a rede, num total aí de 6 kW. Tá? Poderiam ser outros valores aqui, a gente está só exemplificando. Já no caso 2, eu tenho lá, a energia solar está insuficiente, então eu não tenho mais os 120 kW de módulo. Eu tenho, né, mas no momento não está gerando. Vamos botar que seja o início de manhã, que seja o final da tarde, por exemplo, você está gerando menos. A bateria está precisando de carga, então está consumindo ali 20% desse quantitativo. A carga está consumindo 100%, então a rede elétrica começa a completar o áudio. Tá legal aqui. Voltou? Seu mau contato aqui.
Na internet, informou aqui internet. Tá legal? Então, nesse caso agora, o que está acontecendo aqui, gente? O sistema, ele tá, então, necessitando de energia da distribuidora. Ele vai conseguir, então, pegar o máximo que ele puder dos módulos e vai completar essa energia que está faltando com a energia da rede elétrica. Então, está entrando ali 90% da rede elétrica. Isso, é claro, a gente só está dando uma ideia aqui desses valores, já pode ser qualquer outro valor. A casa, por exemplo, agora poderia não estar consumindo os 100%, está consumindo 20%, 10%. Aqui a gente está num caso extremo que a carga está consumindo 100%. Vamos lá para um próximo caso, agora ficou de noite. Então, já não tenho mais a energia dos módulos para poder suprir o meu sistema. Está de noite. Então, está de noite. O que vai acontecer? A rede elétrica vai suprir tanto carregamento de bateria, caso esteja precisando, e também vai suprir a carga. E no quarto caso, está faltando lá o painel solar, né? Ficou de noite, e faltou a energia da distribuidora. Então, agora, nesse quarto caso, a bateria, aí sim a bateria entra em ação e começa a suprir 100% a carga. Todo esse processo que a gente está falando aqui, ele funciona automático. A gente não precisa ligar nenhuma chave lá, né? Conforme às vezes a gente vê o pessoal fazendo no off-grid. Tem gente que tem um sistema off-grid e deixa lá uma chave. Então, avisa lá o proprietário. Ó, quando você vê que acendeu um LED aqui, que você vê que está terminando aqui, que está chegando aqui o fim a bateria, você tem que ir lá e pegar e desligar do off-grid e ligar na tomada da rede da distribuidora. Então, quer dizer, sobra uma manobra, né? Fica uma manobra para o usuário ter que fazer isso. Então, esse sistema aqui não, ele já tem toda a programação lá dentro dele, então vai depender do que você vai determinar dentro da programação dele para ele poder atuar. No caso aqui, a gente está colocando a bateria como um último recurso. Então, a gente está guardando a bateria para usar num caso crítico, que é a falta de painel solar, né? Ficou de noite, e também falta da rede elétrica. Se a gente quisesse um pouco diferente, né? Digamos que a gente quisesse aqui não guardar a bateria para o final, eu quero usar um pouco da minha bateria. Por exemplo, eu quero armazenar energia na bateria e quando chegar um certo horário do dia, eu quero passar a consumir a energia dessa bateria. E aí, posteriormente, eu vou consumir da distribuidora. Então, o que a gente vai fazer aqui? O primeiro caso é igual, onde a minha energia solar está suficiente. O segundo já é um pouco diferente, porque ao invés de eu consumir aqui o que está faltando da rede da distribuidora, eu passo a completar com a energia da bateria. Então, agora é a bateria que está suprindo a falta que o meu painel está gerando, né? O meu painel está gerando 30%, mas está faltando 70%. Então, quem vai suprir? A bateria. E vai continuar alimentando a carga. Caso a bateria atinja um nível crítico, ou seja, eu descarreguei a bateria, ou então um nível que eu configurei, né? Eu configurei lá para descarregar 20%, 30% da bateria, e aí, então, a rede elétrica começa a entrar no meu sistema e aí subir tudo de novo, subir a carga da bateria, caso eu queira, e também alimentar a carga. E o caso extremo agora, que seria o caso igual ao que a gente viu anterior, que seria que faltasse painel, né? Ficou de noite e faltou também rede elétrica, aí a bateria também vai estar suprindo 100%. Bom, aqui um pouco aqui da tela do equipamento, tá? Vou botar um videozinho aqui para vocês, onde a gente mostra aqui, o painel agora está produzindo 4,25, a rede está entregando 3,44, a bateria está carregada, e aqui as cargas estão consumindo 7,45. Então, o sistema está somando. O importante desse sistema é que ele soma, e consegue somar as energias. Não é um chaveamento, chaveia para o painel, ou chaveia para a rede ou para a bateria, não. Ele soma as energias. Então, ele tem um somador de energia dentro dele. Ele vai somar o que ele conseguir de energia do painel com a rede e com a bateria. Então, tem essas três formas aí de energias disponíveis dentro do equipamento, tá?
Bom, aqui um diagrama de conexões, só não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas para vocês terem uma noção aqui também, existe uma opção de entrada nele de um gerador, ou microinversor, ou inversor de string, ou uma carga inteligente. A gente chama aqui de Smart Load. Então, por exemplo, o cliente já tem um gerador. O gerador, você vai configurar, então, o equipamento para receber a energia desse gerador, o gerador a diesel. Vai entrar, então, nesse inversor híbrido e você vai fazer a configuração. Quando que esse gerador entra? Eu quero que o gerador entre quando a bateria atingir 50% de autonomia, né? De profundidade de descarga. E aí ele vai dar um start no gerador. Então, tem uma saída para dar um start. O gerador entra. Se houver uma configuração para que a bateria carregue via gerador, então a bateria vai subir via gerador. Se houver uma configuração para a bateria carregar só com o painel, então a bateria só vai carregar com o painel. Podem reparar aqui também que existe aqui um TC, está mais abaixo aqui. Então, um transformador de corrente, em que ele pode estar direcionado também para as fases, para uma fase ou para duas fases, se for o sistema trifásico, 3 fases. O que esse transformador vai fazer? Vou passar mais um pouquinho aqui para poder mostrar. Esse aqui, ó. Então, esse transformador de corrente, ele serve para um caso, por exemplo, que você queira produzir a energia sob demanda. Agora a gente entra no outro aspecto, que é quando você quer colocar um sistema desse e, de repente, você não quer fazer uma homologação na distribuidora. Então, se eu não quero homologar na distribuidora, eu não posso injetar energia na rede. Eu posso ter esse sistema, ele vai funcionar como se fosse um no-break, como se fosse um equipamento, mais um equipamento dentro da rede, e ele não joga energia inversa para a rede, ele não devolve energia para a rede. Então, tem duas formas dele não devolver essa energia para a rede. Ele pode não devolver essa energia para a rede se você configurar ele para alimentar só as cargas. Então, ele vai trabalhar sob demanda para alimentar as cargas. Ele só vai gerar do painel solar o que as cargas estiverem precisando. E o segundo modo é você trabalhar com esse transformador de corrente, que, na verdade, ele faz a função de um multímetro, de um amperímetro. Então, ele é como se você tivesse um amperímetro lá na ponta da entrada da rede da casa, por exemplo, e ele vai ficar medindo o que a casa está precisando de consumir. Que a casa está consumindo, perdão. Por exemplo, a casa está consumindo naquele momento ali 20 amperes. Isso vai representar uma certa potência, né? Multiplicado pela tensão, vai representar uma certa potência. Então, esse transformador de corrente, ele fica lá medindo e fica indicando para o inversor. Ó, agora a carga está consumindo 20 amperes. Então, o inversor gera quanto? Gera X de potência para chegar nos 20 amperes. Então, você vai trabalhar sobre uma demanda de geração. Para que isso? Para que eu não tenha uma injeção de energia na rede. E aí, então, eu não preciso fazer aquela homologação do sistema. Tá? Para quem não quiser fazer a homologação. Outra forma também de trabalhar com isso é quando você já tem um sistema fotovoltaico num local, a gente está vendo que está acontecendo bastante isso. A pessoa já tem lá um sistema fotovoltaico e já está no limite de geração do local. Então, a gente sabe que no fotovoltaico eu só posso gerar o que eu posso receber da rede. Então, por exemplo, uma casa com disjuntor de 40 amperes trifásico. No máximo que eu posso usar é um inversor de 15. Mas o local tem um consumo maior. De repente, não é uma casa, é um mini mercado, é uma padaria, que tem esse disjuntor de entrada de 40, mas que, de repente, atende para o que vai utilizar ali, está atendendo. Mas tem um consumo muito alto, porque fica ligado direto, fica o tempo todo funcionando. Abre 6 da manhã, fecha 10 da noite. Então, o que vai acontecer? Eu não vou poder subir esse inversor acima de 15, eu não vou poder colocar acima de 15, porque vai ultrapassar a entrada lá do padrão de 40 amperes. O que a gente pode usar, então? Um híbrido com um transformador de corrente, ele trabalhar sob a demanda de consumo. E aí, no caso, eu posso trabalhar assim, porque eu não vou estar injetando nenhum excedente à rede. Essa aí também é uma vantagem, a gente está vendo que isso está acontecendo até para quem tem a demanda contratada e não pode colocar também acima de uma demanda.
Seria, então, trabalhar com o que é chamado de grid zero, né? Eu não injetar a energia na rede, o modo de zero exportação. Então, eu não exporto energia para a rede, porque o meu transformador de corrente está lá checando isso e fazendo com que o inversor produza somente para aquela demanda ali que o cliente tem naquele momento. Uma outra função interessante aqui é que eu posso também trabalhar com esses sistemas somando a potência. Por exemplo, 3 equipamentos de 8 kW. Então, como que funcionaria aqui? Ele vai somar o 8, né, vezes 3 aqui, multiplicado aqui, vai dar 24 kW. Então, eu consigo trabalhar com ele assim, porque ele tem uma saída de comunicação, faço a ligação dessa saída de comunicação, cabo RJ45, e configuro quem vai ser o mestre, né, o master, e os slaves. Então, o mestre é que vai determinar, por exemplo, se eu quiser trabalhar com somatório de potência, ou se eu quiser trabalhar como ele gerando fases, por exemplo. Se eu coloquei aqui. Esse aqui, ó. Então, eu determino lá. Eu quero, por exemplo, que o master gere a fase R, ou a fase A. Segundo o slave, né, o primeiro slave vai estar como fase B e o terceiro como fase C. Então, eu consigo gerar um trifásico, agregando esses equipamentos, fazendo com que ele gere esse trifásico também. Vamos para mais um item aqui também interessante, que é quando eu utilizo esse equipamento com um inversor monofásico ou microinversor. Vamos pegar o caso que você, de repente, já fez a venda para o cliente, ele já tem lá um inversor funcionando, já foi vendido para ele, então ele já tem lá o sistema dele funcionando, e agora ele se interessou por ter autonomia. Então, aí o que teria que fazer? Tirar o inversor dele, né? E fazer a ligação dos módulos no inversor novo, e aí ele ficaria com esse inversor que ele colocou lá e não teria utilidade, né? Ou venderia, né? Poderia também fazer dessa forma. Mas se você vender um híbrido para ele e tiver algum complemento de módulos para fazer, o que você pode fazer? Liga alguns módulos no híbrido, pega a saída do inversor dele ou do microinversor dele e liga nesse inversor híbrido. Então, aí a vantagem, você não precisa mexer em nada do que está instalado lá, né? Vai botar esse inversor híbrido do lado, vai pegar a saída desse inversor, em vez de ir para a rede, entra, tem uma entrada no inversor híbrido que vai receber essa energia do inversor e vai aproveitar. Claro, esse inversor, né, o híbrido hoje tem a disponibilidade de 3,6 kW, 5, 8 e agora o trifásico de 12. Então, quer dizer, eu tenho que colocar o meu inversor monofásico ligado a ele de forma que eu atenda a potência. Por exemplo, posso ser um híbrido de 3,6 com um monofásico de 3. Aí não tem problema. Ou de 3,6, não tem problema. Não poderia ser um híbrido de 3,6 ligando um monofásico de 5 na entrada dele. Já não daria. Então, tem que ser algo que é compatível para o híbrido poder aproveitar essa energia que está vindo lá do inversor ou do microinversor. Tá? Outra função seria, o cliente já tem um sistema e você quer complementar com o microinversor. Então, pode complementar com o microinversor, ligando nessa entrada também que tem esse equipamento. Tá? Essa mesma saída, né, então, são 3 funções que ela pode assumir, não simultaneamente, uma das 3 funções. Primeiro, seria o gerador a diesel. A segunda seria trabalhar com o inversor na entrada, ligar na entrada. E a terceira, com uma carga inteligente. Então, o que é essa carga inteligente? Por exemplo, um boiler. Então, o equipamento tem uma saída para você ligar lá esse boiler, ou um sistema de refrigeração, por exemplo. Ele vai ativar essa saída mediante algumas condições, desde que o painel esteja suficiente e a bateria carregada. Aí ele começa a jogar energia nessa carga inteligente. Então, ele vai priorizar primeiro as cargas essenciais para depois ele jogar nessa carga inteligente.
Existe também a possibilidade de trabalhar com uma turbina eólica, né, eliminando aí o fotovoltaico, e entraria também na mesma entrada lá de módulo fotovoltaico. Tá? O controlador, então, do eólico entraria também no híbrido, não simultaneamente, né? Teria que escolher um ou outro. Bom, algumas configurações aqui, tá? Vou passar um pouco isso aqui. Aqui tem um modo de trabalho, que é para você determinar percentual de carregamento de bateria, se vai carregar pela rede, se vai carregar através de gerador. Então, tem lá essa característica. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de utilização desse sistema, onde ele está colocado aqui numa guarita de um condomínio, e essa guarita opera 100% com esse sistema. Então, o que tem ali? Tem cancelas, tem todo o sistema de CFTV, comunicação, iluminação. Então, todo esse sistema aí está conectado a esse inversor. Se a gente pensar bem, se esse local aí, se fosse colocar um no-break, né, para manter essa guarita em funcionamento, então o híbrido ele veio muito a calhar aí nesse local. Por quê? Eu vou gerar economia. Pode? Eu vou gerar economia. E essa economia que eu estou gerando, então, faz com que a conta lá da guarita do condomínio vai cair, ou seja, eu mantenho também, bom dia, eu mantenho também a autonomia do sistema nessas quedas, né? Você tem uma noção, a conta dessa guarita aí está em torno de R$130 para manter toda essa infraestrutura aí de cancelas, CFTV, comunicação, iluminação. É bem interessante. E aqui um pouco do monitoramento, do que é possível a gente monitorar nesse equipamento, né, nessa solução. Eu tenho ali, então, eu posso escolher, né, os parâmetros que eu vou gerenciar. Ele vai me mostrar ali o que eu estou produzindo, que eu estou gerando agora através dos módulos. Isso aqui via web, né? Estou na web lá ou no aplicativo, ele vai me mostrar isso. Está passando pelo sistema de inversão, está indo lá 20 watts para a bateria. Está sobrando ainda, ele está jogando isso para a rede, então ele está injetando na rede agora, 2,48 kW. E o meu consumo está em 695. Então, esse é o gráfico que eu tenho lá. Eu posso visualizar através do aplicativo ou também através da web. E agora aqui a gente vai pegar um evento. Aqui a gente tem os eventos ali os parâmetros, perdão, de geração, de carga, de consumo. Eu vou pegar uma data aqui onde eu fiz um desligamento do AC. Então, eu desliguei o AC. Por volta ali de meio-dia, eu desliguei o AC. Então, dá para a gente ver aqui que teve uma queda aqui na geração também. Ó. Então, começou ali de manhã gerando, eu desliguei o AC. O que vai acontecer, então? O sistema vai ser mantido através dos módulos, então ficou mantendo ele através dos módulos, na curva azul, até chegar ali por volta de 3 da tarde, que ele começou a pegar um pouquinho da bateria, a bateria o verde. E aí a bateria foi declinando ali, foi caindo, o sistema de carga foi caindo, foi ficando de noite, e agora eu vou passar para o dia seguinte. Vocês verem o que aconteceu no dia seguinte. Ó. Então, no dia seguinte, a carga foi caindo, da bateria, né? O sol nasceu e a bateria começou a subir. A bateria ali, a linha verde, e a bateria lá por volta de 3 da tarde, ela já estava totalmente completa. Então, eu fiquei aí mais de um dia sem o AC. Ele carregou, então, através do sol. Então, quer dizer, quando eu tenho, então, um sistema que está gerando energia através do sol e eu tenho a bateria, fica muito flexível essa questão de autonomia. Por quê? Se essa queda de energia acontece durante o dia, pode ser que eu vou ficar o dia inteiro coberto pela autonomia do sol, da bateria. Por quê? O sol está suprindo, ajudando o meu sistema a funcionar. Então, não fica aquela coisa assim que só chaveia para o módulo ou só chaveia para o sistema de baterias. Ele vai
aproveitar ao máximo. Você vê que eu fiquei mais de um dia, né? Fiquei mais de um dia com o AC desligado. Eu só fui ligar o AC basicamente aí no dia seguinte. Aliás, 2 dias depois que eu fui ligar o AC. Ele subiu totalmente a energia através do sol. E aí, no outro dia que eu liguei o AC. Então, ficou como se fosse em off-grid, funcionando de um dia para o outro, e só liguei o AC no terceiro dia. Bom, a gente está vendo também aí que algumas baterias de lítio já estão surgindo aí no mercado. São baterias de altíssima performance, que têm uma quantidade de ciclos muito maior, por volta de 6.000 ciclos. Né? A gente sabe que a vida útil da bateria está muito relacionada a isso, ao ciclo. Basicamente, hoje, o que tem disponível, né, são as baterias de chumbo ácido, as estacionárias, mas a gente já está vendo uma movimentação da indústria já para começar a produzir baterias de lítio com um preço menor, mais acessível, e já com as condições de atender esse tipo de sistema, já com uma tensão, por exemplo, de 48 volts, em vez de 12. Então, quer dizer, eu já pego lá, a bateria ela é bem parecida com o tamanho do inversor, parafuso lá do inversor, e ela já está suprindo. E aí a gente fica naquele aguardo, né, das outras novas baterias, né, que são essas agora que foram anunciadas aí, acho que semana passada. Né? Mas a gente aguarda para ver quanto tempo isso vai estar disponível para esse tipo de mercado. Né? Bom, aí eu deixo com vocês aqui as especificações técnicas também desses equipamentos, tá? E também as homologações aqui do Inmetro. Então, todos esses equipamentos eles já estão também homologados no Inmetro. Ou seja, eu posso já montar esse sistema e também posso dar entrada na distribuidora, que ela vai aceitar esse sistema, porque já tem Inmetro. Então, o Inmetro já foi liberado. O Inmetro aí dos equipamentos. E aí, deixo aberto agora aí para alguma pergunta que alguém tenha. Já tem? Mas tá o quê? No bate-papo? Gabriel, Oi. é o seguinte, quando eu fiz o curso com você aí, eu acho que não tinha esse inversor híbrido que injetava na rede. Eu acho que... Eu não me lembro de ter ouvido isso. Era um E, off-grid híbrido. Então, é, esse é, agora e, ele é a evolução desse tipo de equipamento. Era o então, off-grid híbrido. aí, dessa forma, vai ser necessário a, a substituição do medidor, que é para ter um bidirecional, não é isso? E vou ter que homologar isso junto à operadora de energia, não é isso? Isso. Caso você queira fazer ele Dessa funcionar on-grid, né? Dessa forma aí, on-grid, aí tem que fazer a homologação normal, como se fosse um sistema on-grid mesmo normal, tá? Tá. Agora, Mauro, uma vantagem desse tipo de sistema é que você, desde o momento que fez a instalação, você já pode ligar ele, basta programar ele para não injetar. Diferentemente de um sistema on-grid, porque o on-grid você tem que fazer a instalação, testa, desliga e aguarda, né, o tempo até a distribuidora vir e trocar o medidor. Então, com não, esse sistema, eu posso já começar a utilizar ele, desde que eu regule ele para não injetar na rede, não vender a energia, não exportar a energia. justamente isso, que no momento, pode ser até que eu mude de ideia, mas no momento eu não quero vender energia para eles, não, cara. Entendeu? Eles que se virem para fabricar deles. Porque a gente investe tanto dinheiro para ter a nossa energia, aí vou vender mais barato, eles cobram tudo, transmissão, geração, e a gente não ganha sobre isso. Entendeu? No meu ponto de vista. Posso estar até enganado. Então, e a partir de quando nós vamos ter esses inversores aí? Porque eu liguei para lá, para a menina fazer um orçamentinho para ver se esse ano ou no início do ano que vem eu compro o meu sistema, que ainda não deu. Ela falou que não tinha. Então, a Aline está falando aqui início de dezembro. Tá? Falta pouco aí. Falta. Mas, de qualquer forma, foi um prazer muito grande em te ver, falar contigo.
Você continua sendo essa pessoa maneira que você é. Gostei muito de ter aprendido um pouco mais na minha vida com você. Valeu, obrigado. Ó, tem alguém levantando a mão ali, o André. André, bom dia para todos. Bom dia, Gabriel, tudo bem? A questão da minha dúvida é a seguinte: o grupo de baterias acaba sendo muito alto o custo-benefício de você ter esse sistema montado, porque a bateria tem tempo de vida útil. Essa relação custo-benefício de você adquirir esse grupo de baterias, essa tecnologia nova, será que que compensa você ter que repor a bateria de tanto em tanto tempo? Qual a durabilidade? Essa dúvida eu fiquei assim no ar, entendeu? Você investe num sistema e você não sabe quanto tempo essas baterias vão durar. 60 ciclos significa quanto tempo? Então, o ideal desse tipo de sistema é você sempre pensar o seguinte: o meu cliente precisa de autonomia? Cara, se ele precisar, é o cliente que necessita de autonomia, então ele vai ter que ter bateria. Ele tendo baterias, com certeza, o custo desse sistema ele sobe um pouco, mas qual o conforto que ele vai ter, ou qual é a dor dele naquele momento ali, é o quê? Ele ter autonomia. Vamos imaginar aí um comércio. Quanto um comércio não perde se o check-out dele parar, né? Por Exato. ali, meia hora, 40 minutos. Agora, o que é legal desse sistema, André? É que você pode regular essa profundidade de descarga. Ou seja, você pode prolongar a vida útil da bateria. Muitos sistemas, você não pode trabalhar com percentual, você trabalha normalmente só com voltagem de bateria. E isso, para algumas baterias, castiga muito a bateria. Ela chega a um limite de utilização que você aí, de repente, em 1 ano e meio, 2 anos, você já não tem mais a bateria, ela já está com a vida útil dela comprometida, entendeu? Então, isso aqui eu acho que é legal é o seguinte: você pode começar com uma bateria pequena, com uma autonomia pequena, o cliente vai utilizar, você vai poder medir essa autonomia dele, a necessidade dele, ao longo das quedas de energia que vai ter. Por exemplo, de repente você não vai começar com bateria de 200 amperes, começa com bateria de 100 amperes, por exemplo, que é muito mais barato, né? Ou então com bateria de 80 amperes. Coloca lá as 4 baterias para ele. Futuramente, ele pode fazer essa expansão desse banco, entendeu? Essa é a dica. É que eu não preciso... se fosse um off-grid, eu não estaria falando isso para você. Eles, pode botar bastante bateria, porque você só tem o sol e a bateria, você não tem entrada de rede. Mas como você tem uma entrada de rede, significa que o seu banco é como se fosse assim, alguém que tem uma caixa d'água pequena. Em vez de ter 1.000 litros, o cara tem uma caixa d'água de 250 litros. Compreendeu? Agora, se ele está na região que nunca faltou água, não tem histórico nunca de faltar água, sei lá, ele está do lado lá do local onde... Então, a água para ele é um bem ali que o próprio local já tem água, não é uma água que vem lá da SEDAI, por exemplo. Então, já tem uma nascente própria ali. Então, não tem por que ele ter lá uma caixa d'água com 8.000 litros, 10.000 litros de água, entendeu? Então, depende muito do local. Entendi. Então, a vantagem é que você não vai ter aquele custo altíssimo colocando bateria lá de 220 amperes, 4 baterias de 220 amperes, 8 baterias. Entendeu? Talvez seja até um desperdício, não? Talvez seja um desperdício. Ele, de repente, não vai usar nunca. Então, vai depender muito da configuração do negócio dele. Por exemplo, eu estou aqui na sala de aula. O que eu preciso aqui? Quando faltar energia, eu tenho um certo período de tempo, né, que eu vou ter o que é essencial aqui funcionando. Como a aula é no horário diurno, eu tenho sol para me ajudar um pouco. Então, não tem necessidade de botar aqui um banco gigante de baterias. Eu vou colocar suficiente para me suprir aqui 2 horas, 3 horas de autonomia, está tranquilo. Se tiver o sol, e aí, de repente, eu posso ficar o dia inteiro sem energia. Porque eu vou ter o sol e depois ainda tem a bateria. Então, tem que fazer uma análise. Show de bola. Ô, Gabriel. Abel. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Tudo bem, Abel. Então, tá bom. Gabriel, seguinte, eu não trabalho exatamente com instalações em questão de energia em autonomia residencial. Eu trabalho com iluminação, tá? E eu venho bastante pedidos dos meus clientes com a iluminação solar, né? Com equipamento solar. A minha pergunta meu grande problema hoje, tanto no importado como no nacional, é essa autonomia
de relação entre carga e autonomia, né, para o equipamento à noite. E a gente cai em alguns impedimentos, que é tanta instalação que a gente precisa de um profissional que instale isso corretamente, né? E em questão de produto também. Eu tenho muita reclamação enfim, de produtos que não aguentam, independente do sol. Ainda a gente tem esse fator solar, né? Que se o dia não está legal, ele não carrega as baterias 100%, enfim. Eu tenho muito fator de perca em questão no escuro. O equipamento não aguenta, mesmo com o sol 100%, ele não aguenta 100% da noite. Tá? Eu tenho muita reclamação que depois do equipamento instalado, ele dura até certa noite, até certo horário da noite, e depois não vem, não fica ligado. E eu tenho muito problema com isso. Então, o que eu queria saber de vocês? Porque assim, a gente, tanto importado como nacional, a gente não tem como saber a questão de tamanho de placa e quantidade de bateria que esse equipamento necessita para ficar 100% da noite ligado. Então, assim, eu não tenho essa dúvida, eu já pesquisei, tentei pesquisar, saber, mas eu não consigo achar onde tem essa resposta. Então, assim, eu queria saber de vocês, como é que eu faço uma certa conta para eu saber o tamanho da placa que necessita esse meu equipamento e a quantidade de bateria, porque o meu grande problema é que não aguenta 100% da noite. E geralmente, eu estou falando, não estou nem auxílio de rede, tá, Gabriel? É 100% off-grade, 100%, porque geralmente meus clientes precisam de off, não tem auxílio de rede. Como é que eu faço essa conta para eu saber? Tanto importado como nacional, tá? Ninguém me fornece essa informação. Qual conta que eu faço para saber o tamanho da placa, 100 metros quadrados, enfim, e o tamanho da bateria que eu necessito para um equipamento X watts de potência ou X quilowatts-hora que ele gasta, entendeu? Que conta que eu faço? A primeira coisa, Abel, é o seguinte, você saber qual o consumo que Isso. você tem nesse período aí que você tem essa ausência de energia, né? No caso, você está falando de sistema totalmente off-grid, né? Off-grid. Então, beleza. Se a gente fosse comparar, seria o seguinte, você está enchendo a sua caixa d'água durante o dia, Uhum. você está consumindo dela à noite. Certo? Será que essa caixa d'água tem o tamanho para armazenar toda a água que você vai consumir à noite? Esse é um dos fatores. Então, a primeira coisa é você fazer um levantamento do que você consome à noite. Como é que você faz isso? Você pode olhar nas etiquetas lá dos equipamentos, ver se tem essa informação, ou você multiplicar a potência desses equipamentos pelo tempo. Aí você vai ter energia. Então, por exemplo, uma lâmpada de 100 watts ligada por 1 hora, você vai ter 100 watt-hora. Uma, etc., a televisão, você vai fazendo essas contas, tá? Quando você chegar nas cargas mistas, por exemplo, a geladeira, aí você já tem que considerar o tempo de funcionamento do compressor. A gente costuma ser uma casa, a gente divide por 3. Às 24 horas, a gente vai dividir por 3. Então, vai ser 8 horas de compressor acionando. A primeira coisa é isso. Aí você vai chegar a um valor, por exemplo, lá de, vamos botar aí, 30 kWh que você vai ter de consumo. Aí, agora, o que a gente faria? A gente iria saber quantos módulos conseguem suprir essa demanda. E quantas baterias são necessárias para poder armazenar essa energia. Depois, a gente adiciona um outro fator, que é o seguinte, um dia de frente fria, ou alguns dias de frente fria. Então, é um tempo de autonomia. E depois você vai adicionar um outro fator, que é a profundidade de descarga que você vai querer ter nessa bateria. Então, assim, é uma conta, assim, não dá para te passar agora toda a conta, entendi. Entendeu? Mas a gente tem que dar um jeito de equilibrar, porque é como se fosse uma gangorra. Tá? De um lado, você tem consumo. Okay? Consumo, perdas. Do outro lado, você tem a geração. Então, essa gangorra, ela tem que estar equilibrada. Ela tem que estar equilibrada, eu não entendo. Se ela não estiver equilibrada, vai acontecer o que você falou. Você vai ter, para consumir de 6 da tarde a 6 da manhã, quando chega 10 da noite, a energia acaba. É como se fosse lá o exemplo da água. Por mais que eu tenha como encher a minha caixa d'água durante o dia, eu não tenho o recipiente suficiente para armazenar para eu consumir à noite.
Então, é um cálculo que ele faz o encadeamento entre cada item que eu estou considerando, entendeu? O grande problema, Gabriel, é que assim, as empresas que tanto que a gente trabalha, tanto o importado como o nacional, eles não conseguem fazer isso exato, mesmo que trabalhem com uma margem de sobra, entendeu? Eles não conseguem passar. A gente faz essas contas e acaba vendendo para o cliente e aí tendo reclamação porque o equipamento não está aguentando toda a noite, independente de conta que me fazem. Por isso que eu te perguntei isso. Falei assim, será que existe uma conta para eu tentar diminuir esses problemas que eu tenho? Porque assim, quando vem alguém me pedindo solar, eu já fico arrepiado em vender, porque assim, é problema, entendeu? É problema. Eu vou vender alguma coisa solar, nossa, eu tenho fator sol, eu tenho fator instalação, eu tenho fator produto, que aí me vem um produto que não tem a bateria suficiente, mas já veio da empresa, entendeu? Então, assim, que cálculo eles fazem para me mandar aquilo para que aguente? Porque, mas independente, a gente sabe, e até o cliente entende, se a gente pega uma semana onde está só chuvoso, que não tem sol, ok, entende, bacana. Até isso entende. O problema é quando está 100% sol e o equipamento não está aguentando 100% da noite, entendeu? E isso não é nós que fizemos essa conta. Então, eu queria saber essa conta e falar assim, não, peraí, seu equipamento não está apto para eu vender para o meu cliente, porque senão... Porque é só problema, entendeu? Falou em solar, ainda tem. Então, tomara que essas novas baterias que foram anunciadas, que aguentam mais, porque tá difícil de vender, verdade. Falei, tá muito difícil de vender o solar. Quando vem o solar, eu já penso em declinar para eu não perder cliente, para eu não, sabe? É melhor eu falar para o meu cliente, falar, infelizmente não tem esse produto, do que vender um produto que não está aguentando, entendeu? Sim, com certeza. Com certeza, meu amigo. Então, assim, é meio complicado essas coisas. Quem tem mais alguma pergunta? Eu deixei para vocês aí, gente, o e-book, tá? Desse material. Então, a gente preparou um e-book para poder vocês baixarem. Então, vocês podem baixar, tem lá todas essas imagens aí que a gente passou. Tem também os e-metros lá, tudo que a gente viu aqui tem lá nesse material, tá? Você gravou essa live aí com todo mundo? Olha, eu coloquei para gravar, agora eu tô achando que está gravando, eu imagino que está gravando sim. Depois tem como você passar para o e-mail para a gente? Eu mando para você. Eu jogo no YouTube lá e mando para vocês. Ok, te agradeço muito. Gabriel. O Adilson está falando? Gabriel, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Gabriel, eu escaneei esse QR Code aqui. Na Intersolar aconteceu a mesma coisa, pelo celular. Eu me cadastrei, mandei os meus dados, o meu nome, telefone e e-mail, e naquela época da Intersolar eu não recebi o e-mail com e-book. E eu acho que agora vai acontecer alguma coisa, a mesma coisa também. Você já testou isso aí, se realmente está enviando? Porque eu fiz o cadastro e não recebi o e-book. Eu testei agora de manhã, mas eu vou... Quem não receber, manda o zap aí que a gente retorna para vocês aí com o material. Tá bom, Gabriel, obrigado. Alguém já escaneou e já conseguiu baixar? Não? Eu baixei. Baixou aí, né? Professor Gabriel. Opa, quem está falando? É o Benedito. Benedito. Professor, primeiramente, parabéns pelo dia do professor, tá? Obrigado. Se tiver professor também, parabéns a todos aí, tá bom? Profissional parabéns a todos. Parabéns, e disso também. Parabéns pelo dia de hoje. Professor, eu estou mais no curso que a SEG deve fazer agora, não sei se é em novembro ou agora em outubro, né? Queria saber se esse curso tá fechado mesmo, como é que tá as inscrições para esse curso de off-grid com híbrido? Tá fechado. Tem um on-grid antes, né? Começa no dia 21. Isso. Eu estou interessado. Posteriormente tem o off-grid com esse sistema híbrido. Isso. É em novembro? É em novembro. Acho que é em novembro. É em novembro. Tá, então... Primeiro vem um on-grid. Isso. E aí, logo, posteriormente, já vem o off-grid. Tá? Aí já entra também
essa parte aí do híbrido. Tudo bem, Acho que obrigado. alguns aí que estão assistindo já fizeram também, né? O off-grid aí. Aí, o Jorge é que está trabalhando direto aí com esse material aí. Já vendi. Já, né? Então, galera, aproveitar aí também para passar para vocês aqui. Então, eu vou passar esse material aí para vocês. Quem não conseguir aí, é só mandar uma mensagem aí para a gente. E anunciar que também a gente tem recebido aqui um pessoal também de diversas partes aí do Brasil, tá? Que tem vindo treinar aqui com a gente. Eu não sei se todos aí já conhecem a estrutura aqui do treinamento. Acho que alguns ainda não era essa estrutura nova. Mas a gente fez uma coisa bacana aqui, uma sala bem temática aqui, bem bacana. Só que já vinha o pessoal me pedindo há bastante tempo que colocasse algo online. Pô, tem que ter o curso online e tal, porque para a gente sair daqui de longe para poder ir para aí, hospedagem e tudo. E aí a gente preparou. Preparou aqui um online. E aí eu vou deixar aqui para vocês também, quem tiver interesse, né? Quem ainda não fez o treinamento, né? Não fez o curso. Eu vou deixar aqui eu tenho que tirar essa anotação que eu fiz aqui. Ah, tá aqui. Então, o que vai compreender esse curso aqui? Toda a parte de dimensionamento, né? Projeto, homologação. E a gente está fazendo aqui tudo dentro da sala, de forma a mostrar realmente como que é feita uma montagem, como que você projeta o sistema. A gente está usando a estrutura física para transformar isso no online, tá? Normalmente, para quem, de repente, não tem, né? O pessoal às vezes reclama que não tem como eu parar para ficar aqui 3 dias, 4 dias, 5 dias. Agora a gente está associando também outras áreas, como parte comercial, NR35. Então, a gente fez de forma a atender, né? O pessoal que é de longe aí, de repente, não tem aquele tempo de poder parar, né? Para poder presencialmente frequentar um curso, que o curso normalmente a gente pega aqui 4 dias, às vezes 5 dias, e é um dia inteiro, né? Então, no online, a gente vai liberando essas aulas, começa aí no dia 3/11, tem um acesso aqui, a Aline vai me falar aqui quanto tempo o aluno fica com um tempo lá de acesso na plataforma. Então, fica lá com 6 meses de acesso, e todo o conteúdo de vídeo, já que a gente já gravou, e as aulas online, tá? As aulas ao vivo que a gente vai disponibilizar também. Então, a forma que a gente encontrou de atender o pessoal que é de mais longe, que não consegue, de repente, vir até aqui o centro de treinamento, tá? Até ia comentar lá na Brasil Solar, né, que teve o evento aqui no Rio de Janeiro. No ano passado, a gente recebeu aqui um prêmio do melhor centro de treinamento, né, Nino? A gente ficou bem surpresa, aqui, bem feliz aqui de ter recebido aí esse certificado de qualidade aí. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Baixe lá o material. O bate-papo tem pergunta? E quem pegar esse cupom aqui, ó, quem usar esse cupom Segue Solar lá para adquirir o curso online, a Aline colocou aqui, ó, tem 15% off, é isso? Em 48 horas de utilização. Bom dia, no curso presencial você trabalha com esse sistema híbrido que demonstrou aqui agora? Sim, a gente tem esse sistema. Quem mais aqui? Esse dimensionamento 100%, 20% pode ser configurado no inversor. Ele vai já fazer esse controle de carregamento automaticamente, tá? Você vai determinar lá só o modo como ele vai trabalhar. A aula pode ser disponibilizada depois, sim. Posso disponibilizar depois a gravação. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. E aí, pessoal, a gente vai passando aí para vocês. A aula vai ficar gravada, eu vou passando para vocês, a gente vai fazer outras aulas aqui, tá? Mais ou menos aí
nesse mesmo tempo de duração, né? Se for legal esse tempo aí. E entre em contato aí com a gente, tá? Quem não segue ainda lá, a Escola Segue lá no Instagram, a Escola Segue, ou no canal lá no YouTube, tá bom? Obrigado aí, parabéns aí a todos os professores aí que estão assistindo a gente também. Obrigado a todos. Até a próxima. Um abraço. Ok. Tudo de bom para você aí. Valeu, Muito sucesso. um abraço. Falou.